Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar mais sobre Diego Costa. O assunto gremista é Diego Costa, todo torcedor que eu encontro na rua, converso, bato um papo, a rede social, o cara me pergunta, e o Diego Costa? Mas a gente vai aos poucos descobrindo mais alguns bastidores. E sim, embora tenha sido uma contratação que passou muito pelo Renato, o Grêmio se precaveu de alguns pontos importantes. Já trouxe aqui no canal, a diretoria fez o Renato conversar com o jogador numa chamada de vídeo por 40 minutos no último domingo no CT. Mas o Renato também fez uma ligação importante para um ex-jogador seu, que o treinador comandou, e que também foi colega do Diego Costa lá no Atlético de Madrid, Filipe Luís. E a recomendação foi muito boa para que ele de fato desembarque aqui na arena. Já tirou detalhes? Antes te informo que esse vídeo é em parceria com a galera da KTO. Cara, olha só, quer brincar? Quer te divertir? Para apostar nos jogos do final de semana, seja na Premier League, seja na NBA ou na NFL, agora tem a final Super Bowl, a final da NFL, cara, quer brincar, te divertir? Eu te indico a KTO. Indo agora em kto.com, que é o site deles, não tem aplicativo, é site, e fazendo um registro simples, pode ir lá, tranquilo, eles são confiáveis, tu vai colocar teu CPF para mostrar o seguinte, olha, essa é a tua conta, é uma marca exclusiva, os caras vão guardar, tudo que tu ganhar lá, beleza, e perder também faz parte, porque é assim que é a brincadeira por lá. Vai agora em kto.com, faz o registro e na hora de pedir um código promocional, tu coloca tenho JB Filho. Qualquer coisa, pode chamar no chat deles que tem uma pessoa lá, a pessoa mesmo tá lá para te atender, não é robô e tudo mais. E a pessoa vai conversar contigo e tu coloca JB Filho. Repórter não precisa, só JB Filho que tu vai ganhar uma bonificação. É isso mesmo, tu mal saiu só por fazer teu cadastro, colocar o código JB Filho, tu já ganha um bônus da casa, que agora é parceirona do JB, beleza? Gente, vamos lá. Chico Garcia, repórter meu irmãozaço, um dos caras que eu mais devo a minha dedicação profissional a ele, porque me ajudou pra caramba, é um irmão, e o Chico tem ótimas relações no Grêmio, é um gremista, se assumiu finalmente gremista desde que foi pra São Paulo, ele faz hoje o Jogo Aberto com a Renata Fã, com o Denilson, tudo mais, tem um canal estourado, bombado aqui no YouTube, mas que fala também de outros times, não só do Grêmio, mas que o Chico Garcia, na Band de São Paulo, descobriu uma situação. Que antes do Renato fechar e bater o martelo com o Diego Costa, ele pegou o telefone e ligou pro Filipe Luís, o lateral esquerdo que o Renato treinou no Flamengo e que conhece o jogador desde os tempos do Atlético de Madrid, para saber, para ter mais informações sobre o cara. Na ligação, o Renato contou que o Grêmio estava por fechar com ele e queria saber uma opinião de bastidor. Ele disse, olha, o jogador em campo eu conheço, o jogador em campo eu sei o que é. Mas eu preciso saber do bastidor. E entre outras coisas, o Filipe Luís foi um entusiasta da contratação. E ele disse pro Renato uma frase que chegou para mim, que era mais ou menos assim: Renato, pode ir de olho fechado. Esse é o cara que tu precisa. Pode ir de olho fechado. Este é o cara que tu precisa. É claro que pode ter um pouquinho lá, um pouquinho pra lá, entendeu? Tipo, eu tô dando a frase exatamente como ela chegou pra mim, que o Filipe Luís falou pro Renato. Mas seguramente a linha, né? Pode ser, não pode ser tu precisa, pode ser você precisa, mas a linha que chegou pra mim. Pode ir de olho fechado, este é o cara que tu precisa. Bom, essa opinião, nem preciso te dizer, foi mega importante no contexto de avaliação. É óbvio que ele passou pelo CDD do Grêmio, é óbvio que passa pela análise do presidente, do Brum, do executivo, os caras olham gols, assistências, fala com o cara e tal, mas ter alguém que já jogou com um atleta, muito tempo no Atlético, né, lá em Madrid, que conhece o bastidor, que sabe o dia a dia, é importante, é relevante nessa situação. E essa visão ajudou demais o Grêmio a tomar a decisão, a bater o martelo e a contratar o jogador, que vem por um salário alto, 750 mil fixos, podendo com premiações chegar na casa dos seus 1 milhão de reais. Segunda-feira ele deve estar aqui, fazer exames médicos e assina o contrato definitivo, porque só falta o exame médico, mas ele já assinou um termo de compromisso com o Grêmio, tá tudo certo. Esta não é a primeira vez que o Filipe Luís fala bem do Diego Costa. Por quê?
recentemente ele teve no Charla Podcast e elogiou demais ele, dizendo inclusive o seguinte: olha, esse é um cara muito do grupo. Esse é um jogador que, se ele tivesse jogado mais pra ele teria ido até mais longe na carreira. Que no Atlético de Madrid, quando eles jogavam juntos, tinha outros jogadores que não estavam tão bem, tinha o Vidia, outro atacante, que ele deixava de fazer gol pra tentar ajudar o companheiro. Ele disse assim, ele ia lá, metia 2, 3 gols numa partida, metia 1, 2 gols, assim, o jogo tava resolvido, e ele tentava ficar servindo os companheiros pros companheiros também fazerem gols. De tanto que ele jogava pro time, de tanto que ele queria ajudar o time. Foi isso que o Filipe Luís falou no Charla Podcast, e eu até vi que tem vários colegas que estão, vamos dizer assim, vários torcedores, inclusive, repercutindo essa declaração que tá lá no cara dos guris do Charla Podcast, são bons pra caramba, também são KTO, mas não usa o código deles, usa o código do JB Filho, que tu vai te dar bem na KTO. Mas assim, é bacana ver isso. Né? A gente fica falando aqui, a gente debateu imensamente no Debate Raiz, finalmente estou de volta, matei minha saudade no microfone nessa sexta-feira e eu até falei, olha, parece tão errado que eu acho que vai dar certo, porque tá todo mundo criticando, a torcida tá ensandecida e tudo mais, mas ter um cara do tamanho do Filipe Luís, dando essa credencial, dando essa situação e essa declaração pro Renato, essa frase pro Renato, ela foi mega fundamental. O Renato, pelo que me passaram, virou muito amigo do Filipe Luís. Ele treinou o Filipe na época do Flamengo e depois os dois continuaram muito amigos, se deram muito bem, se falam a todo momento. E aí, quando teve essa oportunidade, o Renato bateu um fio, conversou e aí o cara aprovou. E ele já tinha aprovado publicamente nessa conversa com o pessoal do Charla, dizendo, olha, no Atlético, na Espanha, ele jogava para os companheiros, esse cara é muito bom de grupo, e ele vai ajudar o Grêmio, pelo que essas duas figuras, ou essa figura tá falando no bastidor e no ao vivo também, é interessante passar. Para quem não fez ainda, vai lá, na verdade procura aqui no YouTube essa entrevista do Charla, mas a frase, e do Chico também, o Chico monstro, também descobriu essa frase e eu queria aqui repercutir com vocês uma opinião mega positiva sobre a vida, né, do Diego Costa. O que tu acha dessa história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.